Transforme o seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula a granulação de tecidos. Ação anti-inflamatória. Alívio das dores. Ligue agora. Olá, pessoal. Aqui é a TV Tudo Web mais uma vez com vocês, né, trazendo mais novidades. Então, o que vou apresentar para vocês, com bastante carinho, é o Emerson Cartagenes. Boa tarde, Boa Emerson. tarde, Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Ele é um treinador mental, experimental, especialista em inteligência espiritual. Vocês já viram falar nisso? A gente hoje fala um pouco do seu currículo. Perfeito. Para os nossos internautas. Bom, sou Emerson Cartagenes, como foi apresentado. Eu trabalho com desenvolvimento humano e eu estou focado em conseguir despertar as inteligências para o uso daquilo que nós chamamos de inteligência espiritual. Quando nós falamos de inteligência espiritual, ela extrapola o conceito humano da inteligência, digamos, do QI, né? Uhum. Qual é a ideia central? Nós temos uma mente, onde a mente ainda está sendo pouco explorada, podemos explorar muito mais. Só que quando você consegue ter uma mente mais equilibrada, mais harmônica, bem trabalhada, essa mente, quando ela está mais calma e equilibrada, ela abre condições para que você possa acessar a tua verdadeira inteligência. A inteligência espiritual, que seria a inteligência do próprio ser, onde floresce a sabedoria, floresce, expande, né, a compreensão. Então você consegue extrapolar o conhecimento simplesmente e consegue expressar uma sabedoria com mais naturalidade. É como eu consigo desenvolver minha habilidade mental, desenvolver minhas habilidades, minhas competências, mas eu consigo, além disso, desenvolver, como você falou, a intuição é um ponto dela, né? Uhum. Como é que eu consigo tomar decisões, por exemplo, com muito mais clareza? Como eu posso, no meio de um caos social, vamos dizer assim, numa situação complexa, manter o equilíbrio interno a tal ponto aonde digamos assim, o conflito externo não altere o meu equilíbrio interno? Mas isso aí, nossos internautas e telespectadores, está ouvindo uma coisa aí muito importante que eu gostaria que você repetisse, porque o que mais está acontecendo no mundo hoje é briga. Eu vou tirar limpo, eu vou bater na cara, eu vou fazer isso, eu vou responder ao pé da letra, porque não sei o que é que você disse aí mesmo? Que observe só. Na hora que nós estamos no dia a dia, as pessoas elas têm maneira de pensar... gente, nossos ouvintes que estão aqui. Elas têm maneira de pensar diferente, estão envolvidas em muitas emoções. Poucas pessoas conseguem realmente ter controle sobre as emoções e, principalmente, ativar as emoções positivas que elas precisam para tomar decisões ou para expressar sua inteligência. Uhum. Na hora que nós estamos, então, falando sobre isso, a gente precisa começar a desenvolver nas pessoas a capacidade de aquietar sua própria mente. Sair dos conflitos, de se envolver nos propriamente, olha que beleza. Tá. Sair dos conflitos externos, assim, deixar de se envolver nos conflitos externos e conseguir construir um estado mental, emocional e também espiritual que me permita, mesmo diante de situações de caos, eu conseguir manter um equilíbrio, despertar minha sabedoria e comunicar de uma maneira onde eu consiga expressar o que há de melhor em mim, independente do que está acontecendo ao meu entorno. Porque observe só, muitas situações acontecem onde uma pessoa precisa tomar uma decisão sábia, uma decisão importante até no meio empresarial, mas no meio dos conflitos, as decisões tomadas elas acabam prejudicando ao invés de transformando os resultados para melhor. Aí você mesmo não interferindo nos problemas alheios do que você está vendo lá fora, mas, por exemplo, aquela coisa que diz assim, em briga de marido e mulher eu não coloco a colher, mas de repente, com o seu conhecimento, com o seu potencial, com essa formação que você dá para as pessoas, que você está nos dando aqui, você vai interferir sem interferir, mas você abranda e você tem uma maneira de como amenizar aquela situação. Se nós podemos aqui, na TV muito renomada, podemos falar abertamente, né? Obrigada. Então, observa só um detalhe. Quando a gente fala de comunicação, por exemplo, tem comunicação verbal, aquilo que você fala, né, usando o verbo. A comunicação não verbal, que seria gestos, posturas, que expressam muitas vezes fatores internos que não estão sendo falados no verbo, mas o corpo expressa. E tem uma comunicação vibracional, espiritual, vamos dizer assim, aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente sente se comunica com as pessoas. Então, assim como tem pessoas que elas chegam, elas transformam o ambiente para negativo, se você estiver ativo, consciente, você pode ser a pessoa que transforma para melhor o ambiente. Cria um ambiente mais positivo. Mais positivo. Então, assim como a gente percebe, tem pessoas que chegam e estragou o ambiente. E por que ela que prevaleceu e não você? Porque não foi a clareza que se expandiu ao invés de a escuridão tomar conta, né? Então, é uma questão de você aprender a ativar a tua própria consciência e comunicar com as pessoas de consciência para consciência, né? Da tua clareza ativando novas clarezas.
É. Então, isso é interessante. Na E inteligência isso espiritual. também faz parte da comunicação empresarial, Sim, não é? sim. Porque nós estamos falando agora, neste momento, de comunicação empresarial. Você imagina se você não consegue se comunicar empresarialmente, como que a sua empresa vai para frente? Quais são os principais indicadores ou sinais de uma pessoa que desenvolveu uma inteligência espiritual significativa? Porque você trabalha com isso. O que nós estamos discutindo aqui é inteligência espiritual, além da profissional, gente. Sim. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito boa. Porque às vezes você faz curso de comunicação, de inteligência, mas cadê a inteligência espiritual? Aí eu quero que você responda essa pergunta. Observe só. Algumas características são interessantes que nós precisamos no dia a dia, e quanto mais você aumenta a tua inteligência espiritual, isso vai ficando mais claro, mais expresso. Porque, por exemplo, tem pessoas que elas são extremamente vulneráveis. Se elas levarem críticas, elas mudam o estado emocional. Se elas forem levar um feedback na empresa, mudam. Se elas estão com problema em casa, elas chegam contagiando as pessoas com isso. Se elas perdem o entusiasmo, elas não conseguem trabalhar. Ou seja, elas não têm controle sobre o estado vibracional que elas se encontram e automaticamente o estado emocional que elas se encontram. Uhum. Quando nós falamos que uma pessoa tem inteligência espiritual, claro que você pode avançar todos os dias, crescer todos os dias, mas quando você tem uma inteligência espiritual, você consegue olhar as situações de fora com muito mais controle do que está por dentro. Ou seja, é como se estivesse viajando no avião, o avião está a 400 km por hora, mas por dentro você está tranquilo. Você pode até estar descansando no avião e o avião está voando, né, em alta velocidade. Você consegue estar no meio de uma decisões complexas, mas mantendo o equilíbrio para poder tomar decisões mais assertivas. Então, um ponto que é fundamental como demonstração da inteligência espiritual é a capacidade de tomar decisões lúcidas, claras, inteligentes realmente, mesmo em situação de caos ou estresse. Um outro aspecto interessante é que as pessoas, elas muitas vezes, a maneira como elas falam, a maneira como se relacionam, elas aumentam os conflitos. Ela como? Aumentam os conflitos. Os conflitos. Elas acabam contagiando as pessoas, gerando conflitos. Uma pessoa com inteligência espiritual, ela é capaz de dissolver os conflitos ou de extrair do melhor de cada pessoa do grupo, como forma de gerar uma solução ainda maior, uma integração maior. Uma característica fundamental de um líder que tem inteligência espiritual, ele é capaz de unir as pessoas para um propósito único. Ah, então tá bom. Hoje você está participando aqui de um encontro de mulheres, são poucas mulheres que vão estar aqui. Por quê? Nós estamos fazendo semanalmente esse encontro de mulheres para agregá-las todas nesse projeto Estilo Mulher, que o objetivo desse projeto é trazer mais opções para as mulheres de como resolver esse contexto da nossa história, que chegamos até hoje, mas o índice de feminicídio está acontecendo muito. Aí nós vamos fazer, sabe o que com ele? É o Renato e ele, só tem dois aqui, nós mulheres. Vamos fazer bota na roda e cada mulher vai fazer uma pergunta, ele vai ter... Vamos ver se ele tem inteligência artificial, espiritual, para responder para todas nós. Nossos aqui, ó, nossa plateia vai pôr você, você vai ver, vai você na roda, hein? Então, vamos ver, vamos para a terceira. Como a inteligência espiritual pode influenciar positivamente o ambiente de trabalho e as relações interpessoais, que é aquela que eu falei para você, né? A gente olha, a gente fala, ai, que bacana. A gente olha, nossa, mas não sei, parece uma barreira que eu não gostei daquela pessoa. E aí não é difícil você falar. Eu tenho uma irmã mesmo que é assim, eu te falei, desde a primeira vez que eu vi aquela pessoa, eu te avisei. Então, eu não sei se ela está tendo uma premonição ou se, então, existe uma coisa espiritual que só você pode explicar. Isso é interessante, porque isso exige um pouco mais de análise. Observe, eu posso estar no estado vibracional, uma presença positiva, e alguém que chega com uma presença não tão positiva, está estressado, está tenso, a gente consegue ler isso e não se sente tão confortável. Mas às vezes a gente pode também se sentir desconfortável na presença de alguém, mas a pessoa pode ser positiva a você que não está no estado positivo. Então, antes de eu julgar se aqui o outro que vale a pena a nossa relação, eu tenho que ver, peraí, qual o meu estado real, para ver se aquele mal-estar não é causado por mim e não pelo outro, né? A gente sempre percebe, acha que os outros é que são o problema. Mas observe só, na hora que nós estamos falando sobre produtividade nas empresas, um ponto que impacta muito negativamente na produtividade é a questão da qualidade das relações. Sim. Quando as relações interpessoais são de baixa qualidade, a produtividade tende a cair. Com certeza. Então, quando eu começo a trabalhar a inteligência espiritual, eu estou dizendo o seguinte, eu estou despertando em você
a capacidade de expressar a tua inteligência real, a inteligência do teu ser, a ponto de conseguir utilizar o teu melhor para conectar com o melhor do outro. Então eu me desligo das diferenças e conecto com o que há de semelhança e, principalmente, eu somo o meu melhor com o melhor do outro. E isso exige de mim uma capacidade de ficar mais neutral inicialmente. Eu preciso aprender a ficar neutro para parar de julgar, parar de condenar, parar de criticar. E aí, à medida que eu consigo esse equilíbrio interno, eu consigo utilizar o que há de melhor em mim para ativar o que há de melhor no outro. O que há de melhor em mim para somar com o que há de melhor no outro. Agora, na sua visão, qual o papel da inteligência espiritual e o desenvolvimento de lideranças eficazes? Né? Isso é importante. Observe só, se nós pegarmos dados convencionais organizacionais, a gente vai ver o seguinte, que a maioria das pessoas que pedem demissão, elas pedem demissão pela relação que ela tinha com a liderança. Ela não pede demissão da empresa, ele pede do líder. Uhum. E quando tu conversas com o líder, ele fala o seguinte, pô, eu quero botar o ritmo e as pessoas não me acompanham. Então, o profissional acha que é problema no líder e o líder acha que é no profissional. Exatamente. Só que observa, essa questão mostra que não é que esteja um certo ou outro errado, cada situação, cada caso é um caso, mas demonstra que existe a necessidade de nós desenvolvermos nas pessoas a capacidade de viver integrado com as outras pessoas. Muitas vezes nós queremos competir quem é o melhor, nós queremos mostrar o que nós sabemos, queremos exigir resultados, mas nós temos que treinar e desenvolver o resultado por uma química, né, positiva, uma química vibracional de grupo, criar uma unidade de grupo. Então, precisa, às vezes, a empresa ela tem uma visão, ela tem uma missão, ela tem um propósito. Mas se eu começar a observar cada profissional, ou principalmente a liderança, eu consigo enxergar no líder esse comportamento que é compatível, congruente com a missão, com a visão, com o valor da empresa. Então, quando a gente fala da inteligência espiritual para o líder, ele vai trazer para ele um método para que ele possa integrar, né, a sua própria missão com a missão da organização, a visão que ele tem com a visão da organização, para quê? Porque quanto mais ele trabalha pelo propósito dele, da organização, ele tem a capacidade também de integrar as pessoas num propósito único. Está ouvindo uma coisa aí muito importante que eu gostaria que você repetisse, porque o que mais está acontecendo no mundo hoje é briga. Eu vou tirar limpo, eu vou bater na cara, eu vou fazer isso, eu vou responder o pé da letra, porque não sei o que é que você disse aí mesmo? Que observe só. Na hora que nós estamos no dia a dia, as pessoas elas têm maneira de pensar... gente, nossos ouvintes que estão aqui. Elas têm maneira de pensar diferente, estão envolvidas em muitas emoções. Poucas pessoas conseguem realmente ter controle sobre as emoções e, principalmente, ativar as emoções positivas que elas precisam para tomar decisões ou para expressar sua inteligência. Uhum. Na hora que nós estamos, então, falando sobre isso, a gente precisa começar a desenvolver nas pessoas a capacidade de aquietar sua própria mente. Sair dos conflitos, de se envolver nos propriamente, olha que beleza. Tá. Sair dos conflitos externos, assim, deixar de se envolver nos conflitos externos e conseguir construir um estado mental, emocional e também espiritual que me permita, mesmo diante de situações de caos, eu conseguir manter um equilíbrio, despertar minha sabedoria e comunicar de uma maneira onde eu consiga expressar o que há de melhor em mim, independente do que está acontecendo ao meu entorno. Porque observe só, muitas situações acontecem onde uma pessoa precisa tomar uma decisão sábia, uma decisão importante até no meio empresarial, mas no meio dos conflitos, as decisões tomadas elas acabam prejudicando ao invés de transformando os resultados para melhor. Aí você mesmo não interferindo nos problemas alheios do que você está vendo lá fora, mas, por exemplo, aquela coisa que diz assim, em briga de marido e mulher eu não coloco a colher. Mas, de repente, com o seu conhecimento, com o seu potencial, com essa formação que você dá para as pessoas, que você está nos dando aqui, você vai interferir sem interferir, mas você abranda e você tem uma maneira de como amenizar aquela situação. Se nós podemos aqui, uma TV muito renomada, podemos falar abertamente, né? Obrigada. Então, observa só um detalhe. Quando a gente fala de comunicação, por exemplo, tem comunicação verbal, aquilo que você fala, né, usando o verbo. A comunicação não verbal, que seria gestos, posturas, que expressam muitas vezes fatores internos que não estão sendo falados no verbo, mas o corpo expressa. E tem uma comunicação vibracional, espiritual, vamos dizer assim, aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente sente se comunica com as pessoas. Então, assim como tem pessoas que elas chegam, elas transformam o ambiente para negativo, se você estiver ativo, consciente, você pode ser a pessoa que transforma para melhor o ambiente. Cria um ambiente mais positivo. Mais positivo. Então, assim como a gente percebe, tem pessoas que chegam, estragou o ambiente. E por que ela que prevaleceu e não você? Porque não foi a clareza que se expandiu ao invés de a escuridão tomar conta, né? Então, é uma questão de você aprender a ativar a tua própria consciência
e comunicar com as pessoas de consciência para consciência, né? Da tua clareza ativando novas clarezas. Então isso é interessante. A harmonia, as pessoas têm aquela ideia de que viver em harmonia, como que diz, não tem conflito, não tem atrito, todo mundo concorda com tudo. Seria auto-engano, isso seria ilusão. As pessoas são diferentes, têm ponto de vista diferente, elas vão expressar a diferença. Mas quando você tem uma inteligência espiritual ativa, você não está condenando o outro, você está contribuindo para que ele melhore. Tem um momento que vai ser firme, vai, mas é contra a atitude, talvez, mas nunca contra o ser. Então eu posso não gostar da atitude dele, mas o ser se sente valorizado, ele percebe que é com ele. Sim. Então não é assim, todo mundo tem que pensar igual. Se pensar igual, erra todo mundo no mesmo ponto. Exato. Então as diferenças de pensamento contribuem para que a gente possa ver coisas que o outro não vê. Agora, quando eu tenho a inteligência espiritual, significa o seguinte, bom, são formas diferentes. Bora analisar por cada ângulo o que realmente há de melhor. Que solução se cria a partir dos pontos de vista mistos, que vai dar uma solução que eu sozinho não veria. Então, em vez de ver a diferença como causadora de problema, a gente vê as diferenças como uma soma para enxergar além do que está acostumado a ver. Exatamente. E também, cada vez que eu conflito com alguém, ou seja, que eu não consegui me entender com ela no primeiro momento, é uma oportunidade para eu expandir quem eu sou, né? Ativar melhor minha capacidade, para que da próxima oportunidade eu descubra uma maneira melhor de lidar com pessoas que não falam a mesma língua que eu ainda, ou que não entendem aquilo que eu entendo. Exatamente. Assim como também é minha oportunidade de aprender com o que há de melhor no outro, para que eu possa amanhã ou logo mais estar muito melhor do que eu cheguei. Tem um filósofo americano, Ralph Waldo Emerson, ele fala o seguinte, toda pessoa que eu encontro é melhor que eu em algum ponto. E é nesse ponto que eu aprendo com ele. Então nós temos que desenvolver essa capacidade de aprender com o que há de melhor no outro. E se você não consegue aprender com o outro, significa que há um orgulho alto. E observe só o detalhe, que quando você se conecta com as pessoas e tem uma mente aberta, com um interesse legítimo, um verdadeiro interesse em contribuir com as pessoas, você acaba que na hora que você pensa que está ensinando, você está aprendendo. Por quê? Na hora de servir, a tua intuição te traz informações que antes tu não tinhas. Exatamente. Então, às vezes, a maneira de você evoluir espiritualmente vai estar ligada diretamente à tua capacidade de contribuir com as pessoas. Exatamente. Quando eu tenho conhecimento e eu acho que eu sou a pessoa que sabe tudo, não estou contribuindo, eu estou perdendo não só para o ego e para o orgulho, como eu estou criando condições muito mais para o equivocado do que para a clareza. Quando eu estou com foco em utilizar o que eu tenho de melhor a favor do próximo, quanto mais eu sirvo, mais eu cresço, mais eu aprendo, mais me transformo, mais eu aprendo. Tem coisas que você, quando vai orientar alguém, você tem a intuição que chega em uma informação que tu aprende junto com a pessoa. Tu falas e aprende ao mesmo tempo. Exatamente. É muito interessante esse ponto, porque observe só. Quando a gente está falando, muitas vezes a gente fala de trabalho, as pessoas estão pensando no trabalho como forma de fonte de remuneração. Né? E, de fato, socialmente é fundamental. Mas quando você consegue aliar teu trabalho com o teu propósito, a missão, quanto mais tu trabalha, melhor tu te sentes. Aí você pega um mercado como hoje, que 80% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Por quê? Porque elas estão pegando o trabalho como função de remuneração. Elas não têm um estudo legítimo interno, não têm um autoconhecimento, não têm clareza para que ela possa aliar oportunidade de servir a uma oportunidade profissional. Ou seja, quanto mais eu trabalho, melhor eu me sinto. Quanto mais eu trabalho, mais eu cresço, mais me transformo. Então há uma diferença muito grande hoje da maneira como as pessoas escolhem, inclusive, seus próprios trabalhos. Né? E aí, na hora que a gente está falando sobre a questão do conflito, o grande fator nisso é que as pessoas elas não conseguem ter uma harmonia com elas mesmas, como elas vão viver bem com o outro. E tem pessoas que elas conseguem até conviver bem com o outro, mas elas não estão realmente felizes. Isso acontece nas empresas, esse conflito, esse contexto conflitante, tem nas empresas. Tem. Qualquer ambiente... dependendo do dia, momento, o estado emocional de cada um, o conflito ele vai fazer parte. Nós não vamos fazer com que o conflito desapareça, nós vamos aprender a utilizar o conflito, as diferenças, como forma de aumentar a produtividade, o entendimento, as soluções mais inteligentes. Mas observe, às vezes as pessoas elas vão conviver, mas elas estão trazendo com elas tudo que elas estão como padrão, como hábito, como emoção, como vibração. Então, às vezes a pessoa tem a questão de eu sou dono de um espaço, parece que é meu, então eu preciso mostrar que o espaço é meu. Uma pessoa com inteligência espiritual, a única coisa que ela sabe que é dela é ela enquanto ser, vamos dizer assim, né? Como parte dessa fonte, tem gestão sobre si mesma. Então ela não vê mais como território, necessidade de mostrar quem manda. Ela precisa ter direção, sim, ela pode conquistar uma autoridade, sim, mas uma autoridade baseada na sabedoria, baseada na competência e não no autoritarismo, né? No comando exagerado.
E o outro Exatamente. detalhe é que às vezes as pessoas estão disputando quem é pior. Mesmo sem essa intenção consciente, parece, vamos disputar aqui quem é pior, bora ver quem ganha na pior versão. Então é como se estivesse disputando. Não, ela não vai ficar assim, não. Tu vais ver que não vai ficar, para provar quem manda na pior versão. Então nós precisamos entender o seguinte: se a gente quer resolver, às vezes não resolve o conflito disputando quem é pior. Se você é numa vibração mais elevada, a mais baixa não te toca. Se você se altera com alguém que está num estado mais negativo, significa que você estava num estado pior que a dela, mas não admitiu. Exato. Porque senão não passava em ti, não te tocava. Precisa resolver, tem momento que precisa ser firme, tem momento que precisa ser diretivo, ok. Mas não é revoltado, não é rebelde, né? Firmeza é uma coisa, ignorância é outra. Exatamente. Então, às vezes, a gente confunde os conceitos e acaba trazendo essa falta de compreensão de conceitos, falta de vivência no lado da clareza, faz com que você fique disputando poder, disputando força, disputando quem é mais raivoso, quem manda mais, quem destrói mais. Nossa Né? Senhora. Só que, detalhe, a gente faz coisas negativas fundamentadas em coisas positivas. Por exemplo, não, eu falei daquele jeito porque eu quero melhor para ela, mas ela não entende. Não, você falou daquele jeito porque é isso que está dentro de você e você ainda não aprendeu a fazer aquele objetivo que você tem, realizar o objetivo positivo de uma forma positiva, de uma forma que realmente agregadora. Então, muitas vezes você deu, quando você, mas eu briguei, não aguentei. Você está me dizendo o seguinte, eu descobri o limite... Estava até a cabeça, estava na garganta. Você está me dizendo que você está se acumulando, não está sabendo lidar com isso. Você está me dizendo que descobriu o teu limite até então, ou seja, não aprendeu a ir além do limite que você está hoje, e está me dizendo que você está começando a tomar consciência do quanto há para aprender. Não é justificar o erro numa causa justa. O motivo é justo e a atitude foi errada. Pode até ser que a causa seja justa, mas você agiu de forma inadequada porque você faltou recursos, faltou treino, faltou habilidade, faltou até conhecimento de novas formas de resolver. Exatamente. Aí nós estamos quase terminando, mas vocês estão aprendendo, né, gente? Quais são os mitos ou equívocos comuns sobre inteligência espiritual que você gostaria de esclarecer? As pessoas falam assim, eu quero ter uma inteligência espiritual melhor, e confundem a inteligência espiritual com a questão de religiosidade, né? Ou com a fé, simplesmente fé no sentido de crença. Então, eu vou desenvolver minha inteligência espiritual, eu vou rezar mais, Sim. Eu vou ler mais isso ou aquilo. Não é o mesmo conceito. A inteligência espiritual significa a minha capacidade de agir no meu dia a dia, utilizando tudo que há de clareza em mim ou expandindo a minha clareza. Não está ligado a eu vou rezar mais vezes. Está ligado a eu vou estar atento àquilo que eu sou, expressando o que há de clareza em mim ou expandindo a minha clareza. Eu estar consciente e interessado em me tornar uma pessoa melhor em ação. Então, eu cuido da maneira como eu penso, eu cuido daquilo que eu sinto, eu cuido daquilo que eu sou. Para quê? Para que eu possa dar um depoimento para mim mesmo, vivo, da maneira como eu penso, da maneira como eu ajo, da maneira como eu sou. Não é aumentar a religiosidade ou ler muita coisa religiosa. É ampliar a compreensão e o comprometimento e agir sobre você mesmo para expressar a clareza, para despertar a sabedoria, para vivenciar as boas emoções, para ser capaz de amar, de perdoar com naturalidade. Não é mais eu sou obrigado a perdoar porque Jesus me disse. Ele lhe falou porque você não estava percebendo nem estava ouvindo. Mas o que ele mostrou na ação foi que ele nem precisava perdoar porque ele se incomodava. Então, quando eu falo de inteligência espiritual, é a capacidade de eu ser em ação aquilo que eu já tenho de informação. Gente, vocês estão com raiva, com mágoa aí, pode falar com eles que ensina como tirar, viu? Eu já peguei ele ontem aí e falei, não, estou brava, mas não é nada com vocês. Aí ele falou, não, você vai estar... É bom demais, é bom demais. Agora, me diga uma coisa, Emerson, isso que você está falando também, tem gente que falou, eu já rezei 3 anos a novena de Nossa Senhora e meu filho ainda não mudou. Será que é o filho que tem que mudar na novena de Nossa Senhora ou é ela a pessoa que tem que mudar com o filho? Como que você encara isso? Uma perguntinha fora desse contexto. Isso é interessante. Existem vários pontos a serem avaliados. Uma é assim, às vezes a pessoa, por exemplo, né? Eu estou rezando, mas estou rezando numa vibração de desespero. Ela vai conectar muito mais seres que estão desesperados do que a clareza, do que a luz, do que a fonte, né? Vamos dizer assim. Então é necessário também entender o seguinte, que quando eu quero bem para o outro e é legítimo, a minha própria intenção já transfere. Mas observa, tem coisas que eu quero de bem para o outro, mas o outro nem está pronto, nem está querendo. Ele não vai absorver algo que sai de ti para ele se ele está bloqueado, ele não quer. E muitas vezes a gente que tem que mudar com a pessoa e não a pessoa com a gente. Quando você trabalha as mudanças em você, você tem mais chance de transformar alguém do que falando muito.
Se você precisa falar demais para convencer alguém, é porque está vivendo de menos. Quanto mais aquilo é legítimo em você, quanto mais você vive, menor a necessidade de palavras. Entendi? Entendi. Então, Jesus de Nazaré ele fala uma coisa interessante. Sejamos mais virtuosos pela ação que pelas palavras. Não quer dizer que nós não tenhamos que desenvolver a comunicação, mas a comunicação não se limite a palavras, não se limita a palavras. Tem a presença, aquilo que transfere com a tua presença. Tem aquilo que você consegue tocar no outro pelaquilo que tu és. Existe uma comunicação vibracional daquilo que você realmente intenciona, né? Então, quanto mais você exercita em você a transformação, mais tu te habilita para, com menos esforço, contribuir com a transformação do outro. Quanto mais tu lutas querendo transformar o outro, porque quer viver melhor, mais tem chance de você estar criando um transtorno para ti mesmo. Porque você quer viver o melhor baseado na mudança externa, mas não está sendo competente ou dedicado ou definido para fazer a mudança externa como reflexo da transformação interior. Entendi. Tem coisas que você vai transformar e o teu redor não vai mudar. Mas você sabe que não foi porque falta de omissão sua, você está fazendo a sua parte. E tem coisas que você chega no ambiente e trabalha em ti e esse ambiente começa a mudar, porque ele está pronto para mudar e tu tens presença ativa para isso. Né? Você tem uma contribuição legítima para isso. E é muito interessante ser o seguinte, que quando a gente está pensando em mudar o mundo, literalmente, você precisa fazer pequenas alterações em ti mesmo. Um passo interno de avanço transforma centenas de coisas ao teu redor. A gente pensa, às vezes, tem que mudar muito para mudar esse mundo. Se você mudar um pouquinho todos os dias. Mas é muda e mantém, porque às vezes eu treino hoje e não faço mais, né? Hoje eu faço, amanhã não. Mas se eu vou, mudo um pouco e mantenho, mudo um pouco e mantenho, eu me surpreendo com a capacidade que floresce a partir de nós de contribuir com o mundo. Não é de transformar o mundo para não parecer presunção, né? Mas é de contribuir. Pelo menos você é um a menos que causa problema. E você passa a ser um a mais que causa benefício no mundo. Se cada pessoa cuidasse de si mesmo, não com foco egóico, mas com foco de estar preparado para contribuir, essa química vibracional do conjunto evoluiria muito mais rápido. Perfeito. Emerson, muito obrigada. Obrigado a você. Eu acho que agora a gente vai investir nas mulheres que estão aqui. Se você quiser fazer uma conversa muito séria com o nosso assessor de marketing para encabeçar esse nosso processo, né? Perfeito. Desse projeto seu junto com a TV Tudo Web. Eu acho que vamos também já avisando as mulheres que uma convida a outra para poder participar desse primeiro encontro que você vai dar aqui com a gente, né? Que a Roseli sempre participa dos nossos encontros aqui. É gostoso, né, Roseli? É uma delícia. A gente faz a brincadeira, faz sorteios, ganha bijuteria, ganha não sei o quê. A menina ali já participou também. Então a gente faz uma festa junto. Mas o bom é que a vibração que fica aqui é iluminada, você precisa ver. Que bom, né? Porque você está com luz, eu estou com luz, ela está com luz, ela está com luz, vira aquela iluminação aqui que só coisa que a gente até arrepia de tão lindo que fica. E 18 anos nesse trabalho mostra que realmente há compromisso, né? Que há um sentimento legítimo, que não é simplesmente um trabalho. Há realmente o interesse de colaborar, de contribuir, de expor, de proporcionar às pessoas conhecimento e apresentar pessoas para o mundo que possam contribuir com uma transformação humana. Quero dar parabéns a você. Eu acho que 18 anos de missão, ainda vem muito mais para frente, 18 anos mostra realmente a força que você tem para transformar e a dedicação que você leva a sério nessa missão de contribuir com as mulheres. Então, eu espero que possamos somar e possamos construir realmente um ambiente onde as mulheres possam crescer, ser respeitadas, valorizadas, né? Ser realmente alavancar suas vidas, conseguir não só sucesso pessoal, profissional, mas também o despertar da felicidade natural através do uso da inteligência espiritual. Muito obrigada pelos nossos internautas. Essa semana nós tivemos 50% de entrada de pessoas navegando no nosso canal. Isso é muito bom. Obrigada para você que veio tão longe. Obrigada por ter cancelado a sua ida embora para Belém, para permanecer aqui. Eu sei que você está já sedimentando o seu projeto aqui, né, que já faz sucesso em Belém, mas isso para nós é um presente que sempre a gente precisa, né, num país tão grande, aliás, numa cidade tão grande, num estado tão grande, num país também tão grande, que você pode ultrapassar fronteiras. Muito obrigada por essa tomada de posição e agora o Renato está à sua disposição. Obrigado. Tá muito bom? Obrigado. Muito obrigada. Beijinho. Forme o seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula o sistema imunológico contra bactérias, fungos e vírus. Alívio das dores. Saúde potencializada pelo ozônio.